Quem teria a ideia de mergulhar no mais profundo oceano do mal para reconciliar sua justiça com sua misericórdia e assim salvar filhos da ira que somos eu e você? Quem teria a ideia de mergulhar no mais profundo oceano do mal para reconciliar a sua própria justiça com a sua misericórdia e assim salvar filhos da ira? Mas foi isso que esse Deus revelado nas Escrituras fez, o Deus vivo e verdadeiro. Foi isso que ele fez. Romanos, vamos ler juntos? 3, 25 e 26. Cristo Jesus, a quem Deus propôs. Quem é que fez isso? Não foi o diabo que falou, leva Jesus lá na cruz, eu proponho. Deus propôs no seu sangue. Ele determinou como propiciação mediante a fé. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para o quê? Para ele mesmo ser justo, para ele mesmo ser justo. Porque se ele me perdoa e ele perdoa você sem um sacrifício perfeito pelos pecados, ele deixa de ser justo e santo. Para perdoar, aceitar, salvar, apagar os nossos pecados, ele tinha que satisfazer a sua justiça, satisfazer plenamente a sua santidade, senão ele deixava de ser justo. E aí ao satisfazer a sua justiça, reparar a sua justiça e a sua santidade, ele se torna também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Querido, escute com atenção. Sabe quem teve o maior problema do universo e da história? Deus. Deus é quem teve o maior problema do universo e da história. E só existia uma solução para esse problema. Deus a identificou e a aplicou perfeitamente. O próprio filho dele, vivendo uma vida sem pecado. O próprio filho dele encravado na cruz, levando o inferno no seu corpo e no seu espírito. E o próprio filho dele vencendo a morte na ressurreição. Deus encontrou a única solução e a aplicou perfeitamente. A sabedoria de Deus salvou a justiça de Deus e salvou a misericórdia de Deus. Nenhuma delas teve que ser sacrificada para que Deus salvasse pecadores. Nem a justiça de Deus podia ficar insatisfeita, mas ele também não aceitava, não se conformava que a sua misericórdia não fosse dada a alguns pecadores. E esse dilema de Deus, que foi o maior dilema que alguém já teve e já sofreu no universo e na história, esse dilema foi resolvido pela própria sabedoria dele. Ele resolveu o seu próprio dilema. Então, querido, lembre-se disso, que diante do problema de Deus, o seu problema é muito pequeno. Entregue a Deus o seu dilema, confie nele, e você verá que ele te dará a melhor solução. Diante do problema de Deus, o seu problema é pequeno demais. Então entregue o seu problema a ele, confie. E ande com ele, por meio de Jesus Cristo, por meio das Escrituras, ande com Deus. E você verá que ele te dará a melhor solução. Quem resolveu o maior problema, obviamente resolverá e pode resolver os menores. E o seu problema nem se compara ao que Deus já teve e já sofreu. Creia, entregue e descanse.
Querido, sabe qual é o nosso grande erro? Há um Deus de sabedoria para tratar dos nossos dramas. Há um Deus cuja sabedoria está disposta e pronta a operar, a trabalhar e nos libertar dos nossos dramas mais profundos e horríveis. Mas sabe qual é o problema? É que nós não cremos no que Deus falou. Ele disse: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, espera nele. E Ele te exaltará para possuíres a própria terra. Ele tem a sabedoria que você precisa diante dos seus dilemas. Confie, se agrade dele, entregue e descanse e espere nele. Ele tem a sabedoria que você não tem, ele tem a solução que você nem imagina. 8. Vamos lá? Quem criaria uma religião cujo motivo de salvação é a graça e não as obras ou méritos humanos? Aqui que está o X. Aqui que está, queridos, o mais espantoso. Quem criaria uma religião cujo motivo de salvação é a graça e não as obras ou méritos humanos? Qual é o motivo de salvação no cristianismo bíblico? Olha Romanos 3, 23 e 24. Leia comigo, bem forte. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Atente para isso. Gratuitamente por sua graça. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, talvez essa seja a maior prova da extrema ignorância do ser humano. E eu estou falando principalmente de ignorância espiritual. É que o ser humano acha que ele pode merecer o perdão ou conquistar a salvação de Deus, a salvação eterna. Essa é a pior ignorância que já cometeu o ser humano. Ele acha, ele imagina, ele pensa, ele julga que ele pode merecer o perdão, que ele pode conquistar a salvação eterna. Mas a grande pergunta é a seguinte: por que o cristianismo bíblico é a única religião em que a salvação é conquistada por Deus e concedida gratuitamente ao homem? Essa é a pergunta. O cristianismo é a única religião do mundo, da história, do universo. A única religião em que a salvação do pecador é conquistada plenamente, exclusivamente por Deus. E é concedida gratuitamente ao ser humano. Por que é assim? Porque só o cristianismo é assim. A resposta: o cristianismo não é engendrado pela inteligência humana, mas pela sabedoria de Deus. Qual é a maior prova que o cristianismo é a verdade? É a única religião verdadeira, única, se podemos chamá-lo de religião. Por que o cristianismo é a única religião verdadeira? Resposta: procure em qualquer outra religião, onde a salvação do pecador, o perdão do pecador, é pela graça de Deus. Você não vai encontrar. É só pela graça, mediante a fé, com base na redenção de um Salvador, de um substituto do pecador. Você não vai encontrar em religião nenhuma esse ensino, essa doutrina, essa verdade. Só no cristianismo a salvação é pela graça.
sem boas obras humanas, sem méritos humanos, sem quaisquer condições que o homem tenha que preencher para ser aceito, perdoado, salvo e glorificado com Deus eternamente. Só o cristianismo. Por quê? Porque toda religião criada pelo homem, a prova de que todas as religiões, fora o cristianismo bíblico, prova de que todas as religiões são arquitetadas pelo coração e mente humanos, a prova é essa, que nessas religiões, o método de salvação sempre é o desempenho do ser humano, o desempenho humano, as obras humanas, os méritos humanos, em qualquer religião. Só o cristianismo que é diferente. Prova cabal, incontestável, de que o cristianismo é de Deus, e especificamente, produção da sabedoria eterna de Deus. 9. E quem diria que Deus usaria homens simples e fracos para inaugurar e expandir a sua igreja por todo o mundo e toda a história? Quem diria que Deus tiraria o Roberto Evangelista lá da Vila do Sapo? Eu dormia com aquele som, aquele fundo musical tão agradável. Eu morava pertinho do córrego, irmãos, a uns 100 metros do córrego da cidade. Aí o povo colocou o apelido de Vila do Sapo. Era a favela da cidade. Centenas do que viveram, dos meninos com que eu brinquei, joguei bola, brinquei de salva, de tanta coisa. Centenas já estão mortos pela droga, pelo alcoolismo, pelas doenças venéreas. Quem diria que Deus tiraria o Roberto Evangelista de lá e faria dele um fraco, mas agraciado pregador da sua palavra? Olha Marcos 3, 14, 19. Quem diria que Deus usaria esses nomes aqui? Nenhum desses nomes, você vai abrir sua Bíblia aí, se você puder. Marcos 3, 14 a 19. Preste atenção. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos era famoso na sua época. Nenhum era famoso. Nenhum era poderoso, econômico ou intelectualmente. Nenhum tinha poder econômico ou intelectual. Nenhum era filósofo. Nenhum era erudito. Nenhum tinha dinheiro sobrando. Nenhum era inteligente, esperto, sábio segundo o mundo. Todos os apóstolos de Cristo, irmãos, todos que ele chamou, ninguém sabia que eles existiam. Foi Jesus que os colocou no pináculo da história, da fama e da glória. Foi o chamado de Cristo. Ninguém sabia deles. Marcos 3, 14 a 19, vamos ler? Então, designou 12 para estarem com ele. 16, eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Esse era o mais difícil, o mais complicado, o mais problemático. Fora Judas, né? Que nem era dele. 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu,
Simão o Zelote, esse aqui era revolucionário político, 19. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Tem até esse bonzinho aqui. Olha bem, irmãos, presta atenção. Deus sacrificou o seu melhor para criar a sua igreja. E depois ele entregou essa igreja nas mãos das pessoas menos indicadas, menos qualificadas. Que Deus é esse? Que sacrifica o seu melhor, o seu próprio Filho eterno, que é todo o seu prazer. Quem pega o seu tesouro, seu grandíssimo, infinito tesouro, e sacrifica para criar uma igreja, um povo para si, depois entrega esse povo nas mãos dessa gente aqui. Você não vê aqui nenhum filósofo, nenhum erudito, nenhum rico ou poderoso, nenhum famoso. Querido, escute bem isso. Por causa da soberba da sabedoria humana, Deus manifesta a sua sabedoria também de formas que humilham completamente a nossa inteligência. Existiam muitas pessoas famosas, poderosas, intelectualmente privilegiadas na época de Jesus, mas ele não chamou e não usou nenhuma delas. A única exceção foi o apóstolo Paulo, mas Paulo era um fariseu que nem era conhecido. Só era conhecido lá no judaísmo. Só era conhecido depois, né, de matar crente. Olha o que diz a Bíblia, escute aí. Se quiser anotar, você anota. 1 Coríntios 1, 19 a 20. Diz assim, 1 Coríntios 1, 19 a 20 diz, ó: pois está escrito, Deus falando, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Um objetivo de Deus é humilhar a nossa inteligência. Por isso que a gente fica fazendo pergunta pensando que ele vai responder. Se não tiver aqui, meu filho, esqueça. 10. Estou acabando. Vamos juntos? Quem escolheria a pregação como método de conversão dos seus eleitos em todos os tempos? Quem escolheria a pregação como método de conversão dos seus eleitos em todos os tempos? Um cara que fica aqui 1 hora ou mais na sua frente, às vezes até ferindo seus tímpanos. 1 Coríntios 1, 21 diz assim, irmão, está aí na sua Bíblia, lê comigo. 1 Coríntios 1, 21, vamos ler juntos? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A loucura da... Todo mundo considera loucura a pregação cristã. E por que a pregação cristã é loucura? Chamada de loucura na Bíblia? Por várias razões. Por exemplo, primeiro, o seu conteúdo essencial, Cristo crucificado. Essa é a primeira razão que Paulo diz que para o mundo a pregação cristã é loucura. Para os gregos que procuravam sabedoria, e para os judeus ela era pior do que ela era escândalo total. Essa é a principal razão, porque a pregação cristã fala do Cristo, do Deus crucificado. Segundo, o seu exclusivismo. A pregação cristã diz: só Cristo salva, só Cristo é o caminho para Deus, só a Escritura é a palavra de Deus. O exclusivismo da pregação cristã, ela vai ser sempre loucura para o mundo,
por causa do seu conteúdo, que é o Cristo crucificado, por causa do seu exclusivismo, também por causa da sua proposta. Qual é a proposta da pregação cristã? A proposta que você vai receber hoje aqui, e talvez a maioria não vai aceitar. Porque você veio aqui hoje, está ouvindo essa pregação e talvez nunca mais vai voltar aqui. Por causa da proposta da pregação cristã. Abandone o pecado, lute contra o pecado, resista o diabo, vença o mundo. Isso é loucura. Você vai embora daqui, também não vai voltar mais. Porque isso é loucura. Para você. Quarto, o seu veículo. A pregação cristã é loucura por causa do seu veículo. Os pregadores cristãos frequentemente são pessoas comuns, inexpressivas. Não são pessoas famosas, poderosas, não são os melhores oradores do mundo e da história. Não são esses que Deus levanta e que Deus usa. Portanto, queridos, quando alguém é transformado pela pregação cristã, fica evidente a manifestação, a obra de Deus. Fica evidente a sabedoria de Deus, porque usa esses métodos. E por último, 11, vamos lá? Quem escolheria pessoas desprezíveis aos olhos do mundo para ser os seus filhos e adoradores eternos? Você escolheria? Eu não. Se eu fosse escolher a minha igreja para ser meus filhos, me adorar eternamente, talvez a maioria de vocês eu deixava fora. Que é isso? Eu deixava eu mesmo fora. Eu falo, não. Para ser filho de Deus e adorar a Deus por todo... Não, eu não sirvo. Eu não tenho qualificação. Mas olha o que diz a Bíblia, irmãos. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Você está com a sua Bíblia aberta, né? Vamos lá, 1 Coríntios 1, 26 a 29, todos juntos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou seja, no chamado eficaz que Deus operou nos seus corações pelo Espírito Santo. Isso é vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Isso quer dizer que foram chamados alguns dessa estirpe aqui, mas alguns, não são muitos. Quem é que foi chamado? 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A sabedoria de Deus quer humilhar a vanglória, o orgulho, a presunção, a soberba do ser humano. Por isso ele escolhe quem? Se você se considera louco em certo sentido, ou em todos, então dê glória a Deus. Se você é de Cristo, dê glória a Deus, porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Só que você tem que envergonhar mesmo o sábio, viu? Não envergonhar o nome de Cristo, como alguns estão fazendo. E Deus escolheu o que? As coisas fracas. Você se sente fraco em todos os sentidos, e dê glória a Deus. Deus te escolheu. Se você é de Cristo, Ele te escolheu, apesar da sua imensa fraqueza em todos os sentidos. E 28, e Deus escolheu as coisas humildes. Você se considera humilde, simples, desprezível? Se você é de Cristo, Deus te escolheu, então você é uma maravilha.
coisas humildes do mundo e as desprezadas. Não fique desanimado, aborrecido por ser desprezado. Deus escolheu as coisas desprezadas e aquelas que não são, aqueles que não têm grande capacidade, competência, inteligência, eficiência desse mundo. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. E olha, mesmo sendo essas coisas todas aqui, tem gente que se vangloria, que fica assim meio soberbo, meio altivo e orgulhoso. Imagina se fosse já fosse daqueles dos grandão. Se fosse dos grandão aqui do versículo 26, aí ia se vangloriar mesmo. Mas Deus escolheu esse tipo de gente, irmãos, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A sabedoria de Deus se revela sobretudo em sua habilidade de arquitetar realizações, de fazer coisas que lhe trazem o maior grau de glória. Maior grau de glória. E o exemplo disso é o tipo de pessoas que ele escolheu e salvou por Cristo Jesus. Porque essas pessoas só podem dar glória a Ele mesmo. Eles vão falar, olha, eu intelectualmente, fisicamente, de aparência física, de dinheiro, economicamente, de tudo, eu era louco, eu era fraco, eu era humilde, eu era desprezado. Se eu sou um filho de Deus, um adorador de Deus por toda a eternidade, foi a graça e a misericórdia dele. Só a graça e a misericórdia dele. E Deus revela a sua sabedoria em fazer coisas, irmãos, que lhe dão o maior grau de glória. E que humilha o homem tremendamente. Portanto, concluindo, escute, preste bastante atenção. Queridos, os mistérios de Deus, ou as nossas perguntas sem resposta, são a prova de duas coisas. Primeiro, Deus é Deus e nós não somos. Segundo, Deus é infinitamente sábio e nós não somos. Eu vou repetir isso, espero que você grave, porque isso tem que fazer toda a enorme diferença na sua vida diária. Os mistérios de Deus, ou as nossas perguntas sem resposta, são a prova de duas coisas. Deus é Deus e nós não somos. Deus é infinitamente sábio e nós não somos. Você tem alguma pergunta sem resposta? E as perguntas sem resposta que mais nos angustiam são aquelas aquelas circunstâncias onde nós estamos em tremenda aflição, tristeza, decepção. As coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, sonhava, esperava. E a gente faz muitas perguntas. Sabe qual é a resposta para essas perguntas? Deus é Deus e você não é. Deus é infinitamente sábio e você não é. Ele está trabalhando na sua vida, através dessas circunstâncias tão dolorosas. Ele está trabalhando porque Ele é sábio. Ele sabe como tratar você, que não é coisa tão boazinha assim como pensa. Ele sabe como me tratar, que não sou assim tão santo como eu imagino. Ele sabe como trabalhar, para quebrar. Muitas vezes a dor é para quebrar. A gente não canta? Eu quero ser um vaso, quebra a minha vida. Ué, para quê? Eu quando canto esse cântico, eu falo, Deus, vai devagar, porque o santo é de barro.
Irmãos, duas aplicações finais. Vamos ler juntos. Obedecer cada mandamento de Deus é sabedoria. Se tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Deus fala é infinita sabedoria, então obedecer os mandamentos de Deus, só obedecer os mandamentos de Deus é sabedoria. Você é sábio, você quer ser sábio? Eu pergunto, você está pronto, disposto, determinado a obedecer os mandamentos de Deus, custe o que custar? Olha o que é a Bíblia, olha o que é mandamento de Deus. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, nem a internet, nem a televisão, nem o dinheiro, nem a família, nem o prazer pessoal, nada. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não é para ficar trabalhando no domingo, não. É 6 dias. Você tem para trabalhar. Não deu, não deu. Honra teu pai e tua mãe. Será que 6 dias não é suficiente? Eu fico me perguntando, né? O que mais? Honra teu pai e tua mãe. Honra. Não importa se ele está certo, se ele está errado, se ele é santo, se ele é o diabo. Honra teu pai e tua. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Desobedecer esses e outros mandamentos, tem vários outros, é verdadeira loucura. Porque, querido, se Deus é verdadeiramente sábio, Ele sabe o que nos permitir e o que nos proibir. Se Ele é infinitamente sábio, Ele sabe o que permite e o que proíbe às suas criaturas. E se nós cremos na sabedoria de Deus, nós vamos ter compromisso com os seus mandamentos de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, nós vamos viver nos mandamentos de Deus. E segundo, juntos, atender o chamado para seguir a Cristo é a maior atitude de sabedoria. Atender o chamado para seguir a Cristo é a maior atitude de sabedoria. Então, querido, nessa noite, se você ainda não fez isso, faça hoje, creia em Cristo. Creia, conheça e obedeça Jesus Cristo. Pois, como diz a Escritura, nele, em Cristo, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, todos os tesouros estão da sabedoria e do conhecimento. Te pergunto, você é sábio ou você deseja ser sábio? Se a sua resposta é sim, o que você fará com essa pregação? O que você fará com essa mensagem que você acaba de ouvir?